Mais de 20 ativistas dos direitos dos homossexuais foram detidos este sábado em São Petersburgo. Participavam numa manifestação quando foram arrastados pelos agentes até uma carrinha da polícia. As autoridades daquela cidade russa negaram a autorização para fazer uma parada, mas os ativistas desafiaram a proibição. Bom dia a todos, eu me chamo Luiz Gustavo, irei apresentar um trabalho de Sociologia, juntamente aos meus amigos Giovana Gaspar, Giovana Máximo, Raíssa Rosa, Jonathan e Tamires. Iremos falar sobre o movimento LGBT. O movimento LGBT é uma causa de caráter civil e social, que luta pelo reconhecimento e a representação de pessoas LGBT na sociedade. Apesar de não possuir uma organização centralizada, acaba existindo organizações e representantes voltados à causa pelo mundo todo. O principal valor defendido pelo movimento é a diversidade, questionando os padrões historicamente estabelecidos como forma de ser e amar. Por meio de ativismo político e social, o movimento articula-se para promover pautas como igualdade social, conscientização e inclusão, marchas de ruas, assim como intervenções na mídia. Artes e pesquisas acadêmicas acabam sendo exemplos de iniciativas adotadas. Os primeiros registros históricos de indivíduos homossexuais são datados de cerca de 1200 anos a.C., de modo que boa parte dos pesquisadores, estudiosos e historiadores afirmam que a orientação homossexual era aceita em diversas civilizações. Entretanto, em vários momentos e partes do mundo, a comunidade LGBT foi e ainda é violentada, torturada, morta e tem seus direitos usurpados. Historicamente, códigos penais combatendo a homossexualidade são muito presentes, sendo que o primeiro registro nesse sentido data do século XIII, no Império de Gengis Khan. Lá, a sodomia levava à condenação por pena de morte. Já no hemisfério ocidental, as primeiras leis nesse sentido, redigidas sob uma forte influência do movimento cristão de Inquisição, surgiram no ano de 1533, o inglês Burger Act, e o Código Penal de Portugal traziam os atos de sodomia, que carregavam o julgamento por um tribunal eclesiástico, podendo levar à pena de morte. Nenhum contexto no qual a Inglaterra e Portugal, junto com a Espanha e a França, dominavam boa parte dos territórios ao redor do globo. A influência dessas legislações preconceituosas acabou se estendendo não apenas pela Europa, mas também por todas as colônias. Nos séculos seguintes também não apresentaram grande avanço, sendo que os grandes genocídios acabou sendo cometidos contra os LGBT. Durante o avanço do nazismo alemão, por exemplo, a população LGBT era levada aos campos de concentração e extermínio. Inclusive, dois símbolos de movimento tiveram suas raízes nesse movimento histórico. O triângulo invertido de cor rosa, que designava homens gays, e o triângulo preto invertido para as mulheres antissociais, grupo no qual se incluíam as lésbicas. Oi, eu sou a Gia e vou fazer a continuação. Os LGBTs foram submetidos a métodos de tortura, castração, terapias de choque, lobotomia e até mesmo estupros corretivos. Tudo isso sob a alegação de que, segundo teorias de médicos e psicólogos nazistas, a homossexualidade seria uma doença de ordem mental. Até os anos de 1960, ser homossexual era crime em todos os Estados Unidos da América, exceto Illinois, até então símbolos de progressismo no mundo ocidental. Uma das maiores mentes de todos os tempos, o pai da computação, Alan Turing, por exemplo, sofreu castração química como pena do governo em 1952. Mesmo após trazer avanços que ajudaram no fim da Segunda Guerra Mundial. Ao redor do mundo, várias clínicas particulares sob forte influência religiosa oferecem serviços que prometem uma cura gay, para algo que não é uma doença. Ainda nos anos de 2010, ter relações homossexuais é considerado crime em mais de 73 países, sendo que 13 punem com a pena de morte. Em 28 de junho de 1969, uma das mais importantes rebeliões civis da história se inicia no Stonewall Inn, em Greenwich Village, nos Estados Unidos. Gays, lésbicas, travestis e drag queens enfrentaram a força policial em um episódio que serviu de base para o movimento LGBT no mundo todo.
Conhecido como a Rebelião de Stonewall, o episódio durou 6 dias seguidos como uma resposta contra a ação arbitrária e preconceituosa do efetivo policial que tinha como rotina a promoção de batidas e revistas de cunho humilhante nos bares e boates gays da cidade de Nova York. Já para a vertente transexual, apesar de não haver consenso sobre um episódio específico, a criação da publicação Transvestia, o Jornal da Sociedade Americana para a Igualdade no Vestuário, de 1952, foi um marco importante para a luta trans nos Estados Unidos. Isso sem contar que a própria rebelião de Stonewall contou com a participação importantíssima de duas travestis, a Sylvia Rivera e a Marsha Johnson. Por fim, a articulação do movimento lésbico ganhou muita força durante a segunda onda feminista, que abrangeu as décadas entre os anos de 1960 e 1980. Dentro do próprio movimento feminista, a crescente tensão entre as mulheres heterossexuais e as mulheres lésbicas fez com que aos poucos elas se auto-organizassem em sua própria luta. Movimento LGBT no Brasil. O movimento LGBT brasileiro nasceu em um contexto de grande repressão e injustiça social, a ditadura militar, que foi de 1964 a 1985. Assim, o surgimento de algumas publicações LGBT, como os jornais Lampião de Esquina e Xana com Xana, foram essenciais para o crescimento e o amadurecimento do movimento no Brasil. O jornal Lampião de Esquina surgiu no ano de 1978 e tinha um cunho abertamente homossexual, apesar de abordar também outras importantes questões sociais. Uma de suas principais ações era denunciar a violência contra a população LGBT. 3 anos depois, em 1981, um grupo de lésbicas fundou o jornal Xana com Xana, vendido e distribuído no Ferros Bar, conhecido como o Bar de Público Lésbico. Não aprovado pelos donos do bar, as mulheres foram expulsas em 1983, resultando em um ato político que deu origem à conhecida Parede de Pedra. Por conta desse levante, que resultou no fim da proibição da comercialização do Xana com Xana, o dia 19 de agosto é o marco no qual se comemora o Dia do Orgulho Lésbico em São Paulo. Objetivos. Por não se tratar de um movimento centralizado, com lideranças organizadas e definidas, é muito difícil afirmar com exatidão quais as pautas principais do movimento LGBT. Isso se dá principalmente porque os diferentes contextos sociais e políticos de cada país demandam uma atuação diferente. Entretanto, existem diversos objetivos comuns aos movimentos ao redor do mundo, como, por exemplo, criminalização da LGBTfobia, fim da criminalização da homossexualidade e das penas correlatas, reconhecimento social da identidade de gênero, fim do tratamento da identidade trans como patologias, fim do tratamento de cura gay, casamento civil igualitário, permissão para casais homoafetivos adotarem crianças, respeito à laicidade do Estado e o fim da influência religiosa nos processos políticos, políticas públicas pelo fim da discriminação e, por fim, fim dos estereotipos LGBT na mídia e representatividade da comunidade nos meios de comunicação.